Boa noite, caros acadêmicos da FAMED. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento neurosensório motor, como é que pode se fazer essa avaliação, né? Nós estamos vendo aí a relação entre a aprendizagem e cognição, e tudo isso tem a ver com o desenvolvimento infantil. Então nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento neurosensório motor do aluno. Então a gente fala de 3 sistemas que estão interligados, que é o sistema neural, sensório, né, que tem a ver com os órgãos dos sentidos, e o motor, que é o movimento, né, a motricidade. Então nós vamos ver um pouquinho também de motricidade. E vocês vão encontrar o material completinho, né, na apostila que eu disponibilizei também aí no portal. Então vamos lá. Então, para avaliar, né, esse desenvolvimento neurosensório-motor, precisa-se conhecer os elementos que compõem. E quais são os elementos que compõem esse sistema neurosensório e motor? Então, um dos elementos é o esquema corporal, aí nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. A lateralidade, a interação espacial, a orientação temporal, a coordenação dinâmico-manual, a coordenação visual-motora, o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento sensorial. Então, quando a gente de primeira mão observa, a gente acha que é muita coisa muito complexa, mas na verdade já faz parte da vivência de professores, né, em sala de aula, especialmente professores da educação infantil. Então não é nada diferente de novo, mas é algo que nós precisamos refletir, conhecer melhor. Então vamos ver aqui a primeira parte, que é sobre o esquema corporal. Então o que é o esquema corporal? Então, ter esquema corporal significa ter consciência do próprio corpo. Então a gente pode chamar de esquema corporal ou de consciência corporal. Saber como é que o seu corpo está organizado, saber até onde o seu braço alcança no espaço, saber o que você pode realizar com o seu corpo, né? A criança, ela precisa explorar muito o ambiente, o espaço, engatinhar, andar em casa, passar por baixo da cadeira, subir na cadeira, para ela se familiarizar com o próprio corpo, ter a consciência do que o corpo dela é capaz de fazer, aonde é que cabe, como está organizado o corpo. Então, muitas vezes os professores da pré-escola, o professor da pré-escola trabalha bastante o esquema corporal com bonecos e desenhos, e muitas vezes nem sabe que está trabalhando isso, né? Então a criança decora às vezes os nomes das partes do corpo, mas não possui consciência do seu próprio corpo. Então, assim, de primeira mão, quando a gente fala o que é esquema corporal, é reconhecer como o corpo está organizado, onde é que fica a mão, onde é que fica o braço. Isso é o esquema corporal. Mas o esquema corporal só vai existir se houver essa consciência corporal, de como é que o seu corpo está organizado e como é que o seu corpo opera no espaço. Então, a gente sempre faz os testes de a criança encaixar os bonequinhos, né, para saber se ela sabe onde se localiza cada parte do corpo. Mas em psicopedagogia, né, na educação, a gente costuma fazer 3 testes. A criança precisa reconhecer como o corpo está organizado nela mesma, no outro, e aí pode ser um boneco, pode ser um coleguinha, e no espelho, porque no espelho nós temos uma imagem inversa, né? Então, se a criança ela consegue identificar as partes e como está organizado o corpo nela, no outro e no espelho, a gente diz que essa criança desenvolveu uma boa noção de esquema corporal. E do contrário, as crianças que não desenvolveram, que não sabem como o corpo está organizado, que não têm essa consciência corporal, são crianças que possivelmente serão desorganizadas se você observar a mochila, o material escolar, os cadernos, porque a criança, ela lê o mundo a partir do seu corpo. Então, se o seu corpo é algo desorganizado para ela, o mundo dela vai ser todo desorganizado, a forma como ela enxerga o mundo. Então, por isso a importância de trabalhar esquema corporal. Lateralidade. Trabalhar a lateralidade é trabalhar principalmente o sistema nervoso. O cérebro se divide em 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo, que tem funções específicas, e o hemisfério direito, né, que tem outras funções. Mas a gente pode pensar assim: o hemisfério direito do cérebro
ele comanda o lado esquerdo do corpo. É assim que acontece. O hemisfério esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo. Então, a gente precisa saber se a criança tem a lateralidade. O que é lateralidade? Qual é o lado que ela tem mais habilidade, qual é o lado que ela desenvolveu mais. Então, existem pessoas que são canhotas, existem pessoas que são destras, né? E a criança, ela precisa ter essa dominância. Tem criança que o corpo ainda está tão desorganizado que ela não... Tem hora que ela escreve com a mão direita, tem hora que ela escreve com o pé direito, né? E não tem a lateralidade dominante. Outra coisa que pode acontecer também é a lateralidade cruzada, que pode gerar problemas de aprendizagem. Eu não estou aqui dizendo que toda pessoa que tem lateralidade cruzada vai ter problema de aprendizagem. Mas o que é a lateralidade cruzada? É quando a pessoa na mão, por exemplo, é destra e no pé é canhoto. Então, isso pode gerar um conflito nos hemisférios do cérebro, né? Uma hora um hemisfério do cérebro domina, outra hora, em outra ação, é outro hemisfério. E aí a gente analisa isso, a gente pode fazer teste até no olho, né? No olho, na mão, no pé. Então, é uma simples atividade como pular amarelinha para você saber que pé a criança começa a arremessar uma bola. No olho a gente pode olhar pelo buraco da fechadura, e aí não é o olho que a criança olha, é o olho que ela fecha, que é o que ela tem mais mobilidade, né? Então, a lateralidade a criança precisa ter a sua lateralidade dominante, e às vezes existem crianças que têm essa lateralidade cruzada, e se ela apresenta um problema de aprendizagem, é preciso investigar isso, se a lateralidade está cruzada, se tem algo a ver. Podem surgir problemas também, por exemplo, de pessoas que nasceram canhotas e foram obrigadas a escrever com a mão esquerda. Isso também pode dar um conflito nos hemisférios cerebrais, e a pessoa desenvolver dificuldade na fala, né, gagueira, porque é como se travasse alguma coisa. Aí vamos ver também sobre interação espacial, tão importante quanto a consciência do próprio corpo. É o domínio do cérebro sobre este corpo e a relação dele com o espaço. Então, é explorar bem o espaço, ter noção dos tamanhos do espaço, de como chega. Então, atividades simples como pedir à criança para ir pegar o material, por exemplo, na secretaria, na sala dos professores. Então, faz com que a criança reconheça os espaços onde ela está. Então, o que acontece? Muitas vezes a família é muito super protetora e não deixa a criança engatinhar, não deixa a criança ir no chão, correr, explorar o espaço, subir em árvore, né, andar pelo quintal. E isso vai podando essa capacidade de interação espacial, né, de noção espacial. Então, a gente não estamos no nada, como diz aqui no slide, estamos no espaço. A consciência do espaço que nos envolve e nosso equilíbrio nesse espaço é fator fundamental para a adaptação à vida. Então, existem muitas pessoas que não foram trabalhadas isso quando criança, e elas têm uma dificuldade de se encontrar no espaço. O meu exemplo, né? Eu sou uma dessas pessoas. Então, se eu andar por uma rua que eu não tenho o costume de dirigir, mesmo na minha cidade, então às vezes eu fico meio perdida, sem saber muito bem onde é que eu estou, porque não foi trabalhada dessa interação espacial, e isso pode levar a uma dificuldade na geografia, por exemplo, onde o aluno tem dificuldade de trabalhar com mapas, porque ele não tem essa habilidade, né, de perceber e ter consciência do espaço. Temos também a coordenação dinâmica manual, o movimento da mão. A gente sabe que o desenvolvimento da criança ele se dá da cabeça para os membros inferiores, que a gente chama de desenvolvimento céfalo-caudal. Então, primeiro a criança endurece o pescocinho, depois ela aprende a sentar, e só depois é que ela aprende a andar, né? E esse desenvolvimento também é próximo distal. Ele parte do centro do corpo para as extremidades. Então, o último que vai se desenvolver é a mão, né? Então, às vezes a escola ela já oferece um lápis de escrever para uma criança que nem está ainda com essa dominância
né, com coordenação motora desenvolvida, e essa criança pode ser que ela desenvolva problema de aprendizagem, que ela não vai conseguir acompanhar a turma. Às vezes tem criança que pega com muita força no lápis, acredito que vocês já perceberam isso. Então, hoje existe um movimento, algumas escolas, a criança só vai pegar no lápis lá para os 4 anos de idade, né? E antes disso, ela trabalha com um lápis mais grosso, em forma de triângulo, por exemplo, e aí é por isso que se faz aquelas bolinhas de papel, né, para desenvolver a coordenação dinâmica manual. Outro fator é a coordenação visual motora. É a capacidade do olho se movimentar, o movimento do olho, né? Então, como vimos anteriormente, os 3 sistemas são interligados: o neuro, o sensório do sentir e o motor do se movimentar. Então, e esta interligação se dá paulatinamente com o desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que vai se desenvolvendo o sistema neural, vai se desenvolvendo o sistema sensorial, né, de sentir, e também o sistema motor. Então, não é apenas o ponto do cérebro responsável pela visão, a única ligação dos olhos. Então, quando a gente pensa no movimento ocular, por que ele é importante? Porque o olho ele é ligado ao cérebro por nervos, né? Então, existe essa ligação do globo ocular com o cérebro. E vamos dizer que esse movimento do olho está prejudicado. Tem criança que para olhar de lado, para olhar para algo que está do lado, ela tem que virar a cabeça todinha, né? Não existe, não é maleável esse movimento. Então, isso pode se configurar depois em problema de aprendizagem. Por quê? Porque se tem algo duro ali, que não está se movimentando, provavelmente aquela conexão com o cérebro está prejudicada, né? Então, existe uma série de nervos e pequenos músculos que trabalham o globo ocular. Então, tudo está ligado ao cérebro, né? Os movimentos estão ligados ao cérebro, o sistema sensorial, né? Do sensório, do sentir, está tudo ligado ao cérebro. Então, se existe um probleminha em algum deles, pode ser que dê um problema em um conflito no cérebro. E aí, na apostila tem como avaliar, né, algumas atividades muito simples que podem deixar isso mais perceptível. O desenvolvimento da linguagem, e aqui a gente está falando da linguagem no seu aspecto motor. O que é o aspecto motor? É o movimento, né, da boca, dos órgãos da fala, os músculos que estão envolvidos no movimento da fala, né? A gente vai observar se a criança articula bem as palavras ou se a sua linguagem ainda é imatura, né? Por isso que a gente recomenda sempre aos pais a não reforçarem aquela fala que em psicopedagogia a gente chama de tati-bitate. Que tem famílias que reforçam aquela fala dengosa, né? O cachorro, a criança fala assim, né? No lugar do C coloca um T, e prejudica o desenvolvimento muscular, né? do sistema aqui oral. E a criança pode desenvolver dificuldade de aprendizagem. Vamos pensar na ideia de uma pessoa que baba, né? Que vive com a boca aberta, que é tudo mole, a musculatura mole, e essa pessoa baba. Então, facilmente a gente faz uma ligação dessa pessoa a alguém que seja lesado, digamos assim, né? Lesado, desatento, mais lento, porque é realmente importante que a criança articule bem os movimentos da fala, né? E com relação ao vocabulário, né, a gente precisa observar e anotar quantas palavras essa criança conhece, né? De acordo com o desenvolvimento aí até traçado pelo Piaget, a gente percebe que na época da educação infantil é quando há uma explosão, né, de vocabulário, a criança passa a conhecer muitas palavras, e a educação infantil é o momento assim chave para isso, né? E é por isso que existe roda de conversa, cantiga, né? As crianças podem desenvolver muito mais a sua linguagem, tanto o movimento como o vocabulário. E o desenvolvimento sensorial também é muito importante observar e avaliar, né? O olfato, o tato, a visão, o paladar e a audição.
todos esses órgãos sensoriais estão ligados ao cérebro por nervos que transmitem essa informação ao cérebro, e lá no cérebro há uma interpretação. Então, por que o paladar é importante? Se a criança não está sentindo o gosto como deve ser, então isso indica que essa ligação do paladar com o cérebro está prejudicada, e pode ser algum problema nos nervos, né, no sistema neuronal. Então, tudo isso é importante para o desenvolvimento. Então, a gente observa que existem aí pré-requisitos para a aprendizagem, e esses pré-requisitos, eles já devem ser trabalhados na família, né? A família deve estimular muito a criança a explorar o espaço, a interagir com o meio. A orientação temporal é outro aspecto também que deve ser observado. Quando a gente trabalha na educação infantil, aquela sequenciazinha para organizar, né? O que você faz de manhã quando acorda, à tarde o que se faz, à noite, para a criança organizar essa sequência, né? O tempo da criança é um tempo emotivo, então por isso mesmo que são utilizadas atividades do dia a dia da criança, né? É um tempo intuitivo. Ela não tem muito essa noção de horas de relógio como a gente tem, mas ela tem a noção de uma sequência linear, né? Então, trabalhar a orientação temporal é levá-la ao tempo sucessivo, racional, linear. Então, se a criança ela aprende essas sequências, ela vai facilitar ela aprender outras sequências, como o alfabeto, como os numerais, né? E a reconhecer também o tempo. Então, ser uma criança com a cabeça mais organizada. E por que o jogo? Então, o jogo é fundamental na construção deste molde, porque oferece dois meios de estruturação importantes, o brinquedo e a verbalização. Então, o jogo, ele auxilia na obtenção do insight. Então, na hora do jogo, às vezes a criança aprende ou se dá conta de alguma coisa, né? E aí ela sente aquela satisfação quando de repente aprende ou compreende algo estava confuso antes. Então, o jogo ele possibilita isso, né? A obtenção do insight. Fornece ambiente social tangível para a descoberta e experimentação, e ensina as crianças que elas podem soltar suas defesas e continuar protegidas. Então, na hora do jogo, as crianças percebem que não é um momento ali de pressão, né? Um momento onde elas têm liberdade para errar, para aceitar que o outro ganhou de repente, né? Então, o jogo ele é essencial para trabalhar essas questões de aprendizagem. O desenvolvimento pré-natal e o nascimento. Então, agora a gente vai falar sobre essa importância, como eu falava, da família, trabalhar desde o nascimento para que essa criança se desenvolva bem. Então, durante o período pré-natal, como em todos os demais períodos, há íntima interação entre os fatores genéticos e ambientais. Então, o meio, o ambiente, ele vai influenciar na formação dessa criança. Nós já até vimos isso, né, no material da aula anterior. Então, embora alguns problemas congênitos possam ser atribuídos a causas genéticas, a maior parte deles são resultados de fatores genéticos e ambientais interagindo. Vamos pensar aqui que na época da nossa avó, se dizia que a criança passava 7 dias para abrir os olhos, porque não tinha interação, né? A minha avó contava que os bebês ficavam dentro de uma rede, e aí só pegavam eles para trocar e colocavam lá de novo para dormir, né? Trocavam os coelhos e colocavam na rede para dormir. Então, com o desenvolver da história, isso foi mudando. As mulheres já grávidas, elas iam trabalhar fora de casa, né, andam de ônibus ou de moto ou de carro, escutam o barulho, né, e as teorias agora dizem que tudo que acontece no útero da mãe, a criança sente e influencia, né, no desenvolvimento e na vida da criança. Então, hoje em dia os pediatras indicam que a mãe já acostume a escutar uma música clássica, né, de escolha, da preferência, e colocar o bebê para ouvir mesmo dentro da barriga. E aí, quando esse bebê nasce, que ele está agitado, irritado,
coloca-se a mesma música que ele ouvia, né, dentro da barriga, e o bebê vai se lembrar e vai se acalmar. Então o bebê ele se acalma, né, com a voz da mãe, do pai. Por quê? Porque desde o ventre ele já interagia com o ambiente. Então a questão do som, do movimento que a mãe faz. Então por isso que hoje os neném nascem com os olhos quase abertos, né? Então é o desenvolvimento natural e que sofre aí uma influência do meio interagindo com os fatores genéticos. E aí quando a criança nasce, ela nasce com alguns reflexos, que são o reflexo de sucção, e isso aqui vocês vão achar na apostila, né? O bebê precisa já nascer com esse reflexo, é um instinto para ele sobreviver, para se alimentar, né? O reflexo de enraizamento, quando se estimula a bochecha do bebê, este tende a virar a cabeça, levando a boca até a fonte do estímulo, porque ela já procura o peito. Então, são reflexos normais, que a criança precisa nascer com esses reflexos, e se as crianças não apresentam esse reflexo, pode ser algum indicativo de problema. Então, o reflexo palmar, quando se coloca um objeto em contato com a palma da mão da criança, a criança fecha com força, né? O bebezinho recém-nascido, bem novinho ainda. O reflexo de Moro é a consequência de uma mudança brusca de estimulação que produz um sobressalto. Então o bebê está deitado numa mesa e se houver ali um barulho, uma pancada naquela mesa, ele parece que toma um susto. Então o bebê abre os bracinhos. Então é chamado reflexo de Moro. Também é um instinto que já nasce, né? E o reflexo de marcha, vocês podem até procurar vídeos no YouTube, né? O bebê com um mês, antes de um mês, perdão, o bebê antes de um mês, você segurar pelas axilas, ele dá passos, né? Isso é um reflexo que tem a ver com a sobrevivência também, né? E depois de um mês ele acaba perdendo aquele reflexo, você não consegue, ele dá os passinhos, né? E aí eu tenho aqui as referências, então, minhas referências. Então, anexado a esse vídeo, eu vou deixar também esse slide e a apostila que contempla tudo que foi falado aqui, tá bom? E vou deixar a atividade. Então, desejo sucesso a todos e que estudem bastante.